Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós estaremos estudando sobre o ponto da virada do ministério de Saul à frente do povo de Deus como seu rei. Nós vimos há algum tempo que Saul se acovardou quando foi apresentado ao povo de Deus como seu rei. Porém, capacitado pelo seu Santo Espírito, ele conseguiu liderar o povo de Deus na batalha e conseguiu livrar a cidade de Jabes de Gileade das mãos do rei Amonita. Algum tempo depois, o relato bíblico vai nos falar que Jonatas e Saul acabaram causando um problema com os filisteus. E aí, por conta disso, os filisteus se organizaram para vir e lutar contra Israel. É espantoso porque o que o texto bíblico vai nos falar um pouco tempo depois, em 1 Samuel capítulo 13, é que o povo de Deus nem tinha espadas para lutar, nem lanças, porque os filisteus que dominavam a arte de trabalhar o ferro nessa época não permitiam que os israelitas tivessem espadas, apenas Saul e Jonatas tinham. Então é lógico que numa situação como essa o povo de Deus ficasse amedrontado quando visse um grande exército vindo contra eles. E como foram colocados nessa situação, se amedrontaram e se esconderam. O relato fala que Samuel havia combinado com Saul que depois de 7 dias ele chegaria até o arraial e ofereceria um sacrifício ao Senhor para que o povo se encorajasse e pudesse enfrentar a batalha que se viria. Só que depois de 7 dias, aparentemente no 7º dia, Samuel não apareceu. Então Saul resolveu tomar a frente e oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. O problema é que isso ia contra a lei do Senhor, que dizia que apenas os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios ao Senhor. E Samuel eventualmente chegou e exortou Saul por ter tomado para si uma tarefa que não era dele e que por conta disso ele não iria ter uma dinastia que viria a liderar o povo de Deus. O seu nome não permaneceria, não perduraria. Esse seria o início da virada do ministério de Saul à frente do povo de Deus, porque a partir daí nós vemos uma série de situações, uma série de tomadas de decisão em que Saul se mostra uma pessoa afoita, querendo fazer as coisas talvez para engrandecer o seu nome. Na batalha que iria se apresentar, foi graças a Jonatas, com uma manobra por trás de surpresa no arraial dos filisteus, que causou uma grande confusão, que a batalha acabou sendo vencida. E isso só aconteceu porque Jonatas consultou ao Senhor através do sacerdote sobre se ele deveria atacar ou não. O problema é que Saul, na sua ânsia de querer derrotar o inimigo, quase causou a morte do seu filho, porque ele fez um juramento, sem Jonatas saber, de que a pessoa que comesse, se alimentasse naquele dia, sem terminar de exterminar o povo filisteu, deveria ser executado. E Jonatas, sem saber desse juramento, comeu um pouco de mel durante a perseguição. E ele acabou sendo livre da execução de Saul por conta do clamor do povo que queria que Jonatas fosse libertado. É interessante a gente notar como Saul começa a tomar as decisões pela sua própria vontade, pela sua própria ânsia de querer se fazer presente como líder à frente do povo de Deus. E isso vai transparecer ainda mais no relato de 1 Samuel capítulo 15, um texto que é muito mal interpretado e que nós veremos na segunda parte do vídeo de hoje, porque ele é tão importante que eu decidi fazer uma divisão desse vídeo em 2 partes. O que fica para nós nesse texto, nessa representação do início, do fim do ministério de Saul à frente do povo de Deus, é que nós não podemos nos afobar e tomarmos as rédeas das coisas que nós estamos por fazer. Porque quando a gente acaba fazendo isso, quando nós tomamos a frente da condução da nossa vida e deixamos Deus de lado, é muito comum e as chances são enormes de que nós acabemos tomando decisões erradas e venhamos a sofrer as consequências por conta disso. A lição que fica para nós e o clamor que eu faço a vocês é que você não se deixe cair na tentação de fazer as coisas pela sua própria vontade,
sem antes consultar ao Senhor. Saul atacou o povo filisteu sem consultar o Senhor e quase destruiu o povo de Israel. O cenário só mudou porque Jonatas ouviu o que Deus tinha para falar e soube o momento certo de atacar, e desta forma, por conta deste ataque, é que o exército filisteu foi derrotado e o povo de Israel se tornou vitorioso. Nunca se coloque à frente de Deus na hora de agir. Coloque sempre os seus caminhos nas mãos do Senhor e Ele te dirá exatamente quando você deve agir. Paz e graça, que Deus os abençoe.